Boa noite, irmãos. Temos chegado a mais uma quarta-feira em nosso estudo bíblico para hoje à noite. Eu tenho uma pergunta. Bom, antes disso, vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de conhecer um ao outro, porque todos nós somos filhos teus. Nos dirige hoje à noite, ó Pai, com o nosso estudo, que podemos crescer na graça que há em Cristo Jesus e que podemos entender e conhecer melhor, Pai, o que temos, porque somos teus filhos. Pedimos isto, Pai, no nome de Cristo Jesus. Nós oramos. Amém. Eu tenho uma pergunta para os irmãos. Quais são as 5 coisas mais valiosas que você possui? Quais são as 5 coisas mais valiosas que você possui? Fique pensando um minuto. Quais são as 5 coisas mais valiosas que você possua? Talvez você responderia logo: meu marido ou minha esposa, tá bom? Minha família, ótimo. A minha família da igreja, também, muito bom. Mas eu não pedi acerca de pessoas, eu pedi acerca de coisas, né? Agora, fique pensando mais. Talvez você pensa, casa, eu tenho casa e é muito valiosa, e com certeza é. Ou talvez você não tem casa ou está alugando, mas você tem carro, então carro. Sua reputação não é coisa, mas ok. Sua conta bancária. Ou talvez você pensa em motocicleta, isso também é valiosa. E tudo isso vale para pôr na sua lista, né? Um TV, sistema de som. Os móveis dentro de casa. Talvez você tenha uma aliança de casamento, né? Valiosa. Ou, bom, a geladeira na cozinha, né? Uma mulher vai pensar muito nisto, né? Ou computador, outros eletrodomésticos, né? Isso é interessante, fazer essa lista das coisas mais valiosas. Mas não, eu tenho outra pergunta agora. O que você tem nos céus? O que você tem nos céus? Vamos abrir nossas Bíblias para Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, e veremos algo aqui. Tito, capítulo 2, e nós vamos fazer uma lista das coisas que nós temos nos céus. Capítulo 2 de Tito, eu vou ler versículos 11 a 14, 11 a 14. Eu leio aqui: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Agora, o que você tem nos céus?
Em primeiro lugar, eu estou lembrado de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. E nós lemos ali o apóstolo Paulo relembrando os filipenses. Ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, temos um Salvador nos céus. Esse não é coisa, é pessoa, né? Mas lembra nossa lista, a primeira coisa que a gente pensa é pessoas. E nós temos um Salvador. Ele é o Salvador que nos deu a vida eterna. Ele nos resgatou do mercado, escravidão ao pecado. É isso que ele fez por nós. Então, lá nos céus nós temos um Salvador, um grande Salvador. Agora, o que mais? Podemos ir também para Colossenses. Vamos para Colossenses agora, capítulo 3, e veremos versículo 1. Colossenses, capítulo 3, versículo 1, e nós lemos: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, a minha pergunta no início era o que tem? E a gente ficava pensando das coisas terrestres, as coisas materiais que todos nós temos, né? Mas estamos exortados a pôr nossa atenção, nossos desejos, as nossas prioridades nos céus, onde está Cristo, onde Ele está assentado à destra de Deus. E temos isto porque, sendo que Ele nos salvou, Ele morreu na cruz e na semana passada estávamos celebrando a sua ressurreição. Ele morreu, foi sepultado, mas Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, qualquer pessoa que aceita Cristo como seu único, suficiente Salvador, também é classificado como ressuscitado. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, pensando nisto, podemos ver que lá nos céus tem uma poltrona. Aliás, tem um trono, onde Deus está sentado e Cristo está sentado à destra de Deus, e um dia poderemos entrar naquela sala de trono e poderemos ver e falar com nosso Deus. E nós temos entrada lá. E um dia estaremos lá. Então, lá nos céus, nós temos um grande Salvador e Ele faz tudo isso, né? Agora, falando do Salvador, lembramos que também Ele é nosso Senhor. Então, lá nos céus, nós temos um Salvador e nós temos também um Senhor. Vamos ler Efésios 6, versículo 9. Efésios 6, versículo 9. E leremos aqui, 6, 9 de Efésios. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, em Efésios capítulo 6,
é bom, né, ver o contexto um pouco, né? De vez em quando está lendo. E aqui Paulo está admoestando os filhos e os pais. No capítulo anterior, ele estava falando com os maridos e as esposas, né? Ele está nos exortando ao amor e à pureza de vida, na minha vida, na sua vida. E agora ele está falando, começando com o versículo 5, para os servos e senhores, quer dizer, as pessoas que trabalham e as pessoas que servem. Aliás, os que estão sobre os que estão servindo, os que trabalham, né? Então, e ele diz em versículo 6, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Ele é nosso Senhor, Ele nos trata bem. Então, como senhores, devemos tratar as pessoas que trabalham por nós de uma maneira correta e boa. Igualmente, o que está servindo deve servir bem seu patrão, né? Mas lembrem tudo isso, Cristo é nosso Senhor, Ele é seu Senhor, Ele é meu Senhor. E quando eu estou colocando minha atenção aos céus, onde está meu Salvador, eu lembro também que Ele é meu Senhor. E sendo que é o meu Senhor e eu estou aqui, Ele está lá, eu devo servi-lo. Então eu preciso guardar minha vida das concupiscências e ter uma vida pura, e assim eu posso melhor servir Ele. Ele é meu Senhor. Um Senhor é aquele que lidera, que toma conta, que é responsável, né? E Ele é responsável por nós. Ele é nosso Senhor. Vamos virando as páginas para Filipenses agora, capítulo 4, e veremos também outra coisa, o que mais que temos nos céus? Temos um Salvador, temos um Senhor, e sendo que somos salvos e temos essa esperança de um dia estar lá, podemos estar lá porque nossos nomes foram escritos lá. Vamos ver Efésios capítulo 4. E eu gostaria de começar com o versículo 1. Diz, portanto, meus irmãos e muito queridos irmãos, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Paulo está sempre procurando ver que as pessoas que estão sobre a responsabilidade dele estão fiéis, firmes no Senhor. E ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Duas mulheres na igreja em Filipos. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro,
que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Existe um livro da vida lá nos céus. E sendo que você aceitou Cristo, seu nome está escrito lá. E por isso, versículo 4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Nós temos nos céus um grande Salvador, que é também nosso Salvador. E quando Ele nos salvou, Ele escreveu seu nome, meu nome, no livro da vida. Lembra? Ele é a vida. E a cada pessoa que Ele dá vida, Ele coloca seu nome naquele livro. Então, essa é uma coisa muito valiosa. Tenho meu nome escrito nos céus. Isso quer dizer que eu não vou precisar enfrentar Deus no grande trono branco, porque lá será todas as pessoas cujos nomes não estão no livro da vida. Podemos ler isso no Apocalipse, capítulo 21, 20. Essas pessoas vão gastar a eternidade no lago de fogo. Olha, meu nome estando escrito lá no livro da vida, isso é algo bem precioso. Eu lembro também de outro versículo, porque sendo que nosso nome está lá, sabemos que é nosso lar, mas moramos aqui no Brasil. E a maioria de vocês são brasileiros. Sua pátria é Brasil. Minha pátria, Estados Unidos. Mas desde que aceitamos Cristo, temos outra pátria. Temos outra pátria. Vamos para capítulo 3, versículo 20 de Efésios. Aliás, capítulo 3 de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. E versículo 20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nesse versículo está incluindo o primeiro ponto, o nosso Salvador, o nosso Senhor e nossa pátria. Tudo num versículo. É isso que nós temos. É nosso. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Podemos também voltar para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, e podemos ver Paulo dizendo, informando os de Éfeso. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Nós temos uma pátria, um país que nunca terminaria, estará sempre existindo. Vamos para Colossenses também, Colossenses, capítulo 1.
E realmente estamos referindo a mais uma coisa aqui, que logo eu vou focar mais atenção, mas diz aqui, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Essa herança é a nossa pátria. Nossa pátria é uma herança. É uma herança. Agora, nós começamos em Tito capítulo 2, e eu gostaria que nós íamos agora voltar para Tito capítulo 2, porque nós vamos achar mais duas coisas. Uma já está mencionada, e realmente os dois são, mas aqui especificamente mencionados. Mais duas coisas que nós temos nos céus. Sua esperança está nos céus. Vamos ler, começando com o versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Nós devemos estar zelosos em fazer boas obras para o nosso Salvador. Lembra, ele morreu por nós. Vamos viver para ele. Vamos viver para ele. Temos nossa esperança. É uma grande expectativa. Nós sabemos que um dia ele virá e nos levará. E estaremos lá. A palavra de Deus em muitos lugares sempre está nos encorajando, nos exortando, nos avisando, querendo que nós aprendamos tudo isto e não esquecer, né? Então nós temos a nossa esperança nos céus, mas neste versículo também diz que temos herança, e em Colossenses 1:12 que já lemos, nós vimos também a herança que temos, né? Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardado nos céus para vós. Eu lembro quando nós chegamos aqui no Brasil, eu estava querendo comprar, eu trouxe uma máquina, uma gravador de rolos, né? E eu trouxe também um amplificador, mas eu não trouxe alto-falantes. E então logo eu fui procurando comprar alto-falantes para que eu teria um sistema de som que eu podia ouvir boas músicas. E de vez em quando notícias, mesmo que não podia entender nada no rádio naquele tempo, era um amplificador com FM e tudo, né? E então logo eu encontrei um belo par de alto-falantes e me serviu por mais de 30 anos. Era valioso. Eu tinha um bom sistema de som. Depois de 1 ano e meio aqui no Brasil, eu tinha o privilégio de viajar para Manaus para frequentar a Associação das Igrejas Batistas Seculares. E sendo em Manaus, eu fui no centro e comprei também um toca-disco, porque eu trouxe muitos discos e eu quis ouvi-los, né? E então trouxe esse para casa. Então ficou mais valioso o meu sistema de som, tá? Sabe uma coisa?
Ainda eu tenho esse equipamento, mas sabe uma coisa? Nada funciona. Os alto-falantes foram feitos de papel e um tipo de espuma, né, para poder mover dentro quando estava fazendo o som. Tudo isso ressecou. Logo eu vou jogar. Por quê? Era corruptível. O toca-disco ainda funciona, mas eu lembro numa mudança quebrou. E eu ajeitei e funciona, mas né? Agora eu não tenho usado por quase 20 anos. Será que funciona? Eu guardei, esperando que um dia nós viajamos para os Estados Unidos no ano 2000, 2001, e assim eu guardei as coisas. Eu pensei que eu ia trazer as coisas. Não foi. Foi em 2005 que nós íamos viajar e eu guardei as coisas. Tá lá guardado desde então. Corruptível. O que era valioso naquele tempo não é mais. Não é mais. Mas lá nos céus, nós temos uma herança valiosa. É uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Guardado nos céus para mim, para vós, para nós, né? Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Isso é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Desculpe, não dei a referência no início. Mas é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. E seria bom ler esse capítulo hoje. O que mais que nós temos nos céus? O que mais que poderemos receber nos céus, né? Sabe uma coisa? Um dia chegando nos céus, vamos receber o que é nosso. A herança. Paulo refere a uma poltrona que está guardada na posição, já estamos lá em posição, mas fisicamente não. Teremos tudo isso, mas também um dia receberemos as galardões. As galardões. Em Lucas, capítulo 6, Jesus, vamos lá, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Jesus está ensinando seus discípulos e ele está também, ele tinha escolhido seus discípulos, escolheu mais 70 e enviou-los a fazer certas tarefas, e quando eles voltaram, eles estavam muito alegres. Tá? Versículo 20 do capítulo 6 diz: E levando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E ele dá várias bem-aventuranças. E chegamos a versículo 23, nós lemos: Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas.
A coisa é que temos galardões. Quem que é filho de Deus e serve Deus de maneira justa, de maneira responsável, Deus tem prometido galardões. E Ele quer entregar esses galardões a cada um de nós quando chegarmos. Então, nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 3, e veremos versículo 15. Chegando nos céus, vamos encontrar-nos, Ele vai nos levar a um tribunal. E nossas obras feitas agora nessa vida serão julgados. E nós temos visto no passado que tem 6 tipos de material que a gente pode usar e que 3 são incontamináveis e os 3 que vão ser destruídos num fogo de prova. Porque o fogo vai provar todas essas 6 matérias. E ele diz em versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Versículo 14, versículo 13 e 14 diz, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Mas crente, irmão, toma cuidado, use o material correto, valioso, para que você receberia mesmo o galardão, para não perder galardão. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, Paulo está falando com seu filho na fé, Timóteo, e ele diz, se sofrermos, também com ele reinaremos. Se sofrermos, se ficamos fiéis, servimos fielmente, se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Não vai nos negar da vida eterna, isso é garantida. O que não é garantida? Os galardões. Toma cuidado, irmão. Vamos para o último versículo, 2 João, segunda epístola de João, do apóstolo João, 2 João, capítulo 1. E João diz aqui em versículo 8, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Deus quer que nós ganhamos o galardão inteiro, completo, tudo. Mas ficar infiel, é possível perder uma porção do seu galardão. Irmão, toma cuidado. Você não quer perder seu galardão e pensando você quer receber todo o galardão. Toma cuidado. E Deus abençoe. Vamos orar.
Pai, mais uma vez te damos graças pelo privilégio de abrir tua palavra. Pai, que podemos sempre estar aprendendo mais de ti, mais da tua palavra, para que, Pai, podemos crescer na graça que há em Cristo Jesus. E, Pai, que ficaremos mais vivendo com aquela expectativa. Talvez hoje Cristo volta. Pedimos tudo no nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Obrigado. Irmãos, domingo de manhã vamos ter nossa escola dominical para os homens, para as mulheres, para as crianças. E à noite nós vamos ter um culto conjunto, né? Pastor Nathan estará pregando. E nós não sabemos ainda, no momento não foi decidido em qual igreja e quem vai dirigir o culto, mas o culto vai ser dirigido por alguém de outra igreja. Lembra, semana passada, Pastor Nathan dirigiu o culto e eu fui o pregador. Domingo que vem, Pastor Nathan será o nosso pregador de noite. E isso será às 6 horas, 18 horas, esse culto, tá? Às 18 horas, esse culto. E cada domingo vamos ter outro pregador. Por exemplo, no próximo é Pastor Flemilson. E assim, adiante, tá? Então, lembra disso enquanto que você está planejando os seus dias e lembra também o seu dia de domingo, tá? Planeja todo o tempo para Deus devido a Ele. Deus abençoe todos. Obrigado.